Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Quando Deus fala, como você recebe a sua palavra? Quando você ora e Deus responde, como você acolhe essa palavra e a coloca em prática? É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas para isto, eu gostaria aqui de ler com você um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 9. Olha o que o texto diz. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Até aí. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele vai trazer aqui, dentre outras coisas, revelações. E aqui ele está trazendo uma revelação de Deus para a sua vida. Deus é aquele que fala com seus servos. Deus é aquele que responde àqueles que o buscam. A própria palavra diz, né? Batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei. O apóstolo Paulo, ele aqui no versículo de número 9, vai compartilhar uma revelação que Deus havia dado a ele em um momento em que ele estava buscando a Deus em oração. O motivo dessa oração era um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. Nós não sabemos qual a natureza desse espinho, mas o fato é que ele estava lá. E como qualquer outro espinho, eles doem, eles provocam dor, incômodo, inquietação, e nós logo buscamos um meio para extrair aquele espinho. E foi o que Paulo fez. Paulo buscou extrair aquele espinho por meio das realidades espirituais. Então existem espinhos que tocam a nossa carne, mas há espinhos que tocam a nossa alma e também o nosso espírito. Então Paulo vai para a oração. E o texto aqui diz que Paulo ora. Quando nós lemos aqui, né, o versículo 7 e 8, nós vamos ver Paulo aqui dizendo aos coríntios que ele orou e ele buscou o Senhor em oração, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne. Então, Paulo recebeu a resposta de oração. E no versículo de número 9, Paulo começa dizendo: então ele me disse. Essa palavra disse no original vai nos trazer a ideia de um verbo que está no tempo perfeito, ou seja, um verbo definitivo, que traz uma ação definitiva, que traz uma ação que cabe no passado, no presente e no futuro. Então Paulo aqui ele vai nos ensinar que a palavra de Deus ela pode vir como uma resposta definitiva, uma palavra imutável, uma palavra que vai estar conjugada nesse tempo verbal, no tempo perfeito, uma palavra que não pode ser mudada. Então, quando recebemos palavras de Deus definitivas, como nós recebemos? Como nós aceitamos? E essa palavra definitiva trouxe para Paulo algo que ele não gostaria de ouvir e de receber. Deus disse para Paulo que aquele espinho não seria retirado. E Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça, ela te basta. E aqui, queridos, nós vamos aprender com Paulo. Se Paulo fosse um homem cujo coração estivesse esvaziado de Deus, bem provável que Paulo receberia essa palavra de uma outra maneira. Paulo, talvez como muitos, se revoltariam. Muitos não suportam a direção de Deus. Muitos não aceitam a direção de Deus. Muitos não aceitam e recebem bem estas palavras que vêm num tempo verbal definitivo. E palavras que carregam direções de vida às quais nós não aceitamos. Nós não queremos viver.
Então aqui Paulo, sendo um homem cheio do Espírito, Paulo reage de uma outra forma e de uma outra maneira. E o texto aqui, então, vai dizer na parte B desse versículo: de boa vontade, pois, mas me gloriareis nas fraquezas. Então Paulo recebe aquela palavra de Deus, aquela palavra que trouxe uma revelação de Deus para a vida dele. E uma revelação que para ele parecia estranha e difícil de ser vivida. Mas Paulo a discerne espiritualmente. Então, eu quero encerrar essa devocional hoje dizendo que é uma palavra de Deus para mim e para você. Há uma palavra de direção de Deus para mim e para você. Deus deseja revelar as suas intenções para nós. Deus deseja responder às nossas orações. E essas respostas, elas virão com palavras de direção, nos trazendo verbos conjugados no tempo perfeito, nos trazendo palavras definitivas. E que bom quando recebemos respostas de oração que estão alinhadas com a nossa vontade, com o nosso desejo do momento. Mas quando estas respostas vêm, trazendo uma resposta, uma direção adversa, como nós recebemos, como nós aceitamos? Então que nesse dia possamos alinhar o nosso coração ao Espírito de Deus, buscando discernir a sua palavra espiritualmente, como um homem e uma mulher que anda no Espírito. Um homem e uma mulher que anda como Paulo andava, não pelo que via, mas pelo que cria. E quando nós andamos a partir desta lente, pela lente da fé e pela lente do Espírito, recebemos, acolhemos a palavra de Deus no seu verbo, na sua ação definitiva, imutável. Recebemos as direções que Ele tem para nós, mesmo que sejam direções que, num primeiro momento, sejam difíceis de acolher. Mas nós acolhemos essa palavra porque nós sabemos de onde ela vem, conhecemos a fonte e a origem. Uma palavra que vem daquele que é amor, daquele que é justiça, daquele que é reto, daquele que é íntegro, daquele que é luz, daquele que é paz, daquele que governa, aquele que se manifestou na pessoa de Cristo, nos trazendo a revelação do seu caráter, a revelação viva, palpável, relacional de quem Ele é e das suas intenções. A palavra de Deus diz que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra que foi dada a Paulo veio daquele que se encarnou e por Paulo morreu, entregando a sua maior preciosidade, que é o seu Filho. Como diz o evangelista João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Paulo recebeu aquela palavra, que para ele era uma palavra difícil de ser acolhida, porque ele sabia que aquela palavra vem de um lugar cujo amor impera, vem de um lugar que habita, que abriga o seu Pai, aquele que o amava e que o amou e que o amaria por toda a eternidade. Então que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Ore, busque, coloque diante de Deus o seu espinho na carne, esteja com seus ouvidos atentos porque Deus responde. Esteja preparado para as respostas de Deus, seja ela qual for, mas que os olhos estejam voltados para a fonte, o lugar de onde vem essa palavra. Que Deus nos abençoe, que te dê um dia abençoado e vitorioso em Cristo.